Depois de um ano de vários recordes do mercado financeiro, chegou 2020. Uma das maiores dúvidas é onde investir o seu dinheiro nesse ano. Eu me chamo Paulo Felipe de Souza, sócio e assessor na EQI Investimentos e vou responder essa sua dúvida. Enquanto isso, aproveite e deixe seu like e também se inscreva no nosso canal. E claro, aperte o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E roda a vinheta. A expectativa é que 2020 seja um ano otimista para a economia no Brasil. As projeções falam de uma alta no PIB. Por isso, setores ligados à recuperação econômica devem ser os grandes beneficiados disso. Também em 2020 será um ano com um cenário de juros bem diferente. O Brasil, que historicamente tem juros extremamente altos, está vivendo nesse ano a sua menor taxa de juros na história, 4,5% ao ano, e ainda podemos ter mais quedas. Então, grande parte dos investimentos mais tradicionais podem ter o rendimento abaixo da inflação, ou seja, o investidor pode ver que seguir por essa opção deve lhe render perdas. De olho nesse novo cenário, primeiro eu quero falar 3 aplicações que não devem apresentar bons resultados em 2020. A primeira aplicação é a poupança. Com a taxa Selic em 4,5% ao ano, podendo haver ainda novos cortes, o rendimento da aplicação mais tradicional do Brasil, que tem sido de 3,15% ao ano. Mesmo que seja isento de imposto de renda, a rentabilidade da poupança é muito menor do que a previsão para a inflação deste ano. Enquanto a rentabilidade da poupança está em 3,15% ao ano, a expectativa é que a inflação seja em torno de 3,5% neste ano. Ou seja, aquele dinheiro que você acha que vai render sua poupança, na verdade, vai ser devorado pela inflação. Outra aplicação que não deve apresentar bons resultados são os fundos DI. Essas categorias investem em títulos públicos ligados à Selic e cobram uma taxa de administração e não têm isenção de imposto de renda. Suponha, por exemplo, que você tenha um fundo DI no seu banco rendendo 90% do CDI. Se você tirar ainda a menor alíquota de imposto de renda, que é 15% ao ano, esse fundo vai lhe render em torno de 76% do CDI, o que novamente vai gerar um retorno abaixo da inflação. Quem também deve ter dificuldades para superar a inflação são os títulos públicos. Em 2020, os juros não devem cair igual no ano passado. Isso faz com que os títulos não se valorizem de forma tão intensa quanto nos últimos anos. Esse evento se chama marcação a mercado. Se você ainda não conhece, clica no link aqui para assistir o vídeo do nosso canal explicando. Já o Tesouro Selic, que não sofre a marcação a mercado, com o desconto de imposto de renda, deve também render abaixo da inflação. Eu comecei o vídeo falando das aplicações que não devem apresentar bons resultados para chegar em um ponto importante. Se você quer, em 2020, ter bons retornos em seus investimentos, você vai ter que se expor mais, ou seja, correr riscos. O cenário do mercado financeiro mudou drasticamente e com isso várias aplicações que entregavam bons resultados no passado ficaram para trás. Para 2020 também vou lhe dar 3 possibilidades de investimentos que devem ter bons retornos nesse cenário de baixas de taxa de juros. São eles os fundos imobiliários, o mercado de ações e os certificados de operação estruturadas, os polêmicos COEs. As quedas nas taxas de juros e as manutenções dela em patamares historicamente baixos devem ajudar a deixar para trás a recessão no mercado imobiliário brasileiro e aquecer ainda mais o setor. Historicamente, no Brasil, existe uma grande correlação entre juros baixos e melhora no mercado imobiliário. Quem aqui não tem um amigo ou um parente que está vendo render nada no banco e decidido a comprar o imóvel? Também, por essa migração de investimentos para o mercado imobiliário, que vemos como muito positivo a expectativa para o mercado de fundos imobiliários. Além disso, os ajustes de aluguel que vêm subindo acima da inflação devem tornar os fundos imobiliários atrativos por terem esse grande benefício, os aluguéis isentos de imposto de renda. Outra informação relevante é que com o aquecimento da economia, a taxa de ocupação de escritórios, aumento de circulação em shoppings e demanda maior por galpões logísticos deve ajudar a melhorar a performance dos fundos imobiliários. Se você ainda não conhece os fundos imobiliários, clica aqui e assiste o vídeo no nosso canal.
Outra aplicação que deve gerar expectativas e retornos em 2020 é o mercado de ações, com a retomada da economia. O brasileiro deve ter um aumento no poder de compra, o crescimento do consumo das famílias, o aquecimento da indústria deve impulsionar o lucro das empresas e gerar ganhos nesses ativos. Os analistas recomendam principalmente as ações ligadas à economia nacional, ou seja, aquelas que dependem dessa retomada da economia, como o setor de construção, varejo, bancário, elétrico. Estes são alguns dos setores que estão no topo da recomendação dos analistas. As ações small caps também são um importante investimento que tem boas expectativas para o 2020. As small caps são ações de empresas consideradas de baixo valor de mercado. O índice small caps alcançou números impressionantes ao longo de 2019. Só em novembro, para você ter uma ideia, o índice obteve valorização de 5,14% no mês. A retomada da economia deve ajudar a favorecer ainda mais, mas aqui vale um lembrete para as small caps. Retornos muito elevados também contam com riscos muito elevados. Agora, caso você não tenha tempo para analisar ações e comprar elas diretamente, investir em fundos de ações pode ser uma excelente alternativa. Basicamente, em um fundo de ações, você coloca o seu dinheiro para o gestor cuidar dele. Alguém que tem ampla experiência no mercado, estuda ele diariamente e tem como principal função fazer seu fundo render acima dos índices tradicionais, como o Ibovespa. Hoje existem fundos de ações com mínimo extremamente baixos, de até R$500, ficando acessível para qualquer investidor investir no mercado de ações. Agora, uma outra possibilidade que já gerou bastante polêmica na internet no mundo dos investimentos, mas para o investidor conservador que quer diversificar sem correr riscos, o COI é uma excelente alternativa sim. Imagina você investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, aonde quando a bolsa sobe, você ganha, e quando a bolsa cai, você também ganha. Esse é somente uma das opções de COIs que temos hoje no mercado. O interessante do COI é o conceito de capital protegido. Você expõe o seu portfólio a risco e garante o seu capital em caso de a estratégia não dar certo. É o melhor ativo para quem quer diversificar sem estar exposto a riscos. Vamos a alguns exemplos no mercado de COI. Você pode investir em ações como Google, Amazon e Apple sem correr o risco de perder o seu capital, porém aproveitar o crescimento exponencial dessas empresas. Quando a gente fala de capital protegido, a ideia é basicamente a seguinte: você investiu R$10.000 nesse COI, todas as ações subiram, você embolsou o lucro da operação. Se todas as ações caírem, você tem os mesmos R$10.000 protegidos. Além desse, uma nova modalidade vem chamando muito a atenção, inclusive de investidores mais agressivos: as operações bidirecionais. Com elas, você protege o seu capital e obtém um retorno positivo tanto na alta quanto na queda do ativo em questão. Esse ativo pode ser um índice, como a Bolsa Americana, ou uma ação de grandes empresas, como a Uber, por exemplo. Pois bem, esse foi o vídeo de tudo o que você precisa saber para investir melhor em 2020. Se ainda ficou alguma dúvida, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um WhatsApp e um link para falar direto com o assessor da EQI Investimentos. Conte com a gente e bons investimentos para você!